Não por nada, gente, às vezes as pessoas confundem estar muito sisudo, muito sério, dentro da casa espírita, dentro da igreja, sei lá, tempos religiosos, com estar feliz com Deus, né? Porque estamos aprendendo. Diferente, Jesus é leveza, os ensinamentos dele. Embora não pareça, né? Mas Jesus dava uma risada, ele sorria também, né? Pensa Jesus passar os 3 anos sisudo. Não aconteceu assim, então podemos rir, brincar, sim, com respeito, mas sim. Muito bem. Pós-pandemia, nós temos cada vez mais necessidade de ir relembrando coisas que a gente ouve várias vezes nas palestras. Sejam elas onde for, as pessoas falam da doutrina como um todo. Então, alguns vão abordando uma coisa ou outra, e aqueles que são espíritas há bastante tempo, em alguns temas eles vão dizer assim, nossa, de novo esse tema. Mas pós-pandemia nós precisamos muito dos temas que eu tenho visto que nesta casa aqui está chegando. E alguns às vezes um pouquinho repetitivo, fiquei meio na dúvida se eu falava com os palestrantes ou não, mas a abordagem é diferente. E nós precisamos lembrar que sempre temos gente nova aqui. E também eu mesma me pego às vezes em alguns ensinamentos que eu digo, gente, eu tinha completamente esquecido disso. Porque o que acontece? Nós, na nossa caminhada evolutiva, nós vamos pegando situações que exigem um pouco mais de nós no dia a dia, né? De disciplina, de pensamento positivo, de testemunho de fé. Então isso vai acontecendo na nossa vida, então nós começamos... Você viu que está fazendo barulho? Não, pode tirar. Pode Tirar o pendrive? Pode? Estou escutando. Então a gente precisa ser relembrado. E isso aqui vem para nos relembrar algumas coisas. Se não serve algo que a gente vai falar aqui, que o André Luiz, que o Allan Kardec, o Emmanuel e o Chico Xavier trouxeram, para mim pode não precisar, mas para o meu colega que está do lado, meu irmão que está do lado, sim. Então não tem assuntos que nós não precisemos recordar. Então nós vamos para o primeiro assunto aqui. Renovação. Todo dia é tempo de renovar o destino. Nós precisamos ter o hábito de pensar na nossa vida. Para onde nós estamos indo? Porque destino é chegar a algum lugar. Como espíritos imortais, nós estamos indo para onde? Para aquele momento onde nós seremos Jesus. Então, falta um tempão, né? Mas o que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos caminhando? Como é que o barco desta nossa vida nós estamos levando? Quais são os remos que eu estou usando para ir até o destino? De repente, aqueles remos não estão servindo mais. Porque de tempos em tempos, nós vamos melhorando e renovando alguns conceitos. Haja visto que quando nós estamos fazendo o nosso estudo do Evangelho, que é toda quarta-feira, nós temos estudo do Evangelho aqui do Oeste também. A Líbia está ali, ela não vai me deixar mentir. 9 anos nós estamos fazendo o curso do Evangelho. E quando nós relemos algo, a gente fala assim, gente, a gente não viu isso aqui. Ou a gente agora está entendendo diferente. Porque se o Evangelho, como a gente comenta no estudo, ele é atemporal, ou seja, daqui 50 anos estaremos aí, ou alguns outros, né, estarão lendo, eu com certeza não, mas outros estarão lendo o Evangelho, o mesmo que nós estamos lendo hoje. Então, dentro do Evangelho, nas suas entrelinhas, há muito que ser descoberto. Então, isso é com qualquer ensinamento que na doutrina traga, ou que as religiões trazem. Então, esse destino nós precisamos estar reavaliando se as ferramentas que nós estamos usando, elas não estão ficando defasadas e precisamos dar uma oxigenada para poder ver diferente alguma coisa que a gente vê sempre do mesmo jeito. E todo instante é recurso de começar o melhor. Qual é o meu melhor? Não sei. O meu melhor, o nosso melhor, é daqui a muitas décadas, nós vamos poder dizer, é o meu melhor. Mas que hoje a gente pense, eu estou fazendo o meu melhor hoje. Situações familiares, que é onde estão as nossas maiores dificuldades. Como é que eu estou hoje com esses familiares, com esse olhar que eu estou tendo, com a minha família, com meus filhos? Como é que eu estou?
Ou ontem eu não agi tão bem, mas hoje é outro dia. Então a gente vai buscar outros recursos para fazer o nosso melhor. E não abramos mão dos nossos companheiros de jornada, nossos amigos, nossos melhores amigos. A gente não está aqui para caminhar sozinho, a gente pode contar com os nossos amigos, com os nossos familiares para isso. Não deixes assim para amanhã o bem que possas fazer hoje. Faze-o hoje. Por quê? Hoje, neste momento, exatamente 10 e quase 10h15, nós estamos aqui na doutrina espírita, né, pela casa espírita, estudando. Será que, isso não é mau agouro, mas é para a gente pensar, será que eu anoiteço? Será que eu amanheço neste mundo? Porque nós vivemos cada dia, todos os dias, como se não tivesse uma situação onde nós vamos deixar este planeta, né? Que é a morte, que todo mundo, todos nós, não queremos pensar nela. Agora, isso se agrava quando espíritas de muito tempo falam assim, não quero ouvir falar disso. E a gente ouve espírita de muito tempo, que estuda, que trabalha em casa espírita, diz, eu não quero ouvir falar de morte. Como assim? Uma das coisas que mais a doutrina espírita fala é sobre isso. Morte de corpo físico, não de espírito, né? Então, a gente tem que trazer esses temas também. Então, como a gente não sabe como é que vai ser esse amanhã, mas nem vamos pensar em morte, vamos pensar nesse nosso destino. O que nós fomos ontem, coisas que nós vivenciamos no passado, não passou e hoje nós estamos em outro momento, bons, outros nem tantos, né? Porque às vezes normalmente precisamos de momentos que não sejam tão bons, para dar uma sacudida em nós, senão a gente fica na mesmice. E futuramente, o que nos aguarda? O que nos espera? Coisa boa, desde que façamos a lição de casa, como muita coisa que vai vir aqui. Então, que a gente vá pensando. A outra coisa que nós temos que pensar, se nós estamos aqui como espíritos para evoluir, para adquirir as asas do amor e da sabedoria, então haja visto que se você pegar os temas científicos, você vai ver quanta coisa que nós precisamos aprender. Na sabedoria, então, meu Jesus, né? É muita coisa, é muito. Quanto mais a gente vai se aprofundando nos estudos, a gente vai vendo e fala assim, meu pai, a gente vai ficando encantado de ver quanta coisa nós temos para aprender. Então, estamos neste caminho aqui. De novo lá, o que nós estamos fazendo é o nosso melhor? Por quê? Na esfera superior, que na verdade a maior relação que nós deveríamos ter é com o plano superior, porque é de lá para cá que vem muito amparo, muita ajuda, muita intuição, muito insight. Como é que nós estamos sendo vistos? Vamos pegar, vamos começar pequeno, pelo nosso anjo da guarda, que ele é um espírito superior a nós. Como é que ele acorda toda manhã e fala sobre a telha? Vamos ver como é que a telha vai estar hoje. Normalmente eu falo para ele assim, já vou pedindo perdão porque a coisa, né? Você já sabe que estou lidando algumas coisas aí que não está dando muito certo. E eu sei, às vezes eu digo para ele, eu sei que você deve estar muito triste, chateado comigo. Eu brinco, né? Porque a gente tem que levar na leveza. A gente não leva essa coisa muito. Fala assim, você deve estar triste. Embora eu sei que triste você não fica, porque você é superior a mim, sabe que eu vou errar mesmo, né? Só que não me larga, vamos junto. Agora, amigos espirituais acima do nosso anjo da guarda. Como é? Porque nós deixamos espíritos, amizades, vínculos na espiritualidade que estão lá, olhando por nós. Temos aqueles espíritos que fizeram parte do momento da nossa escolha reencarnatória, das nossas escolhas reencarnatórias, espíritos superiores. Como é que eles estão nos vendo? Com o olhar deles. E isso nós temos que pensar. Porque é esses olhos aqui, alguns deles que estarão nos aguardando quando nós sairmos daqui e formos para o plano maior. E aí, como é que vai ser? Essa é uma das reflexões. Fazer algo mais além do próprio dever
em benefício dos outros é criar um gerador de simpatia em nosso auxílio. Nós ficamos muito felizes quando nós temos amigos ou alguém chega para nós e fala assim: nossa, eu tenho tanta simpatia por você, não é gostoso ouvir isso? Tão bom, né? Claro, haja olhar para da onde vem vindo. A gente sempre, Jesus, quando fala em prudência, nós temos que tomar cuidado, mas vamos para o lado bom, né? Imagine quando nós começamos a nos tornar seres confiáveis dessa espiritualidade maior. Eles começam a ter simpatia, falar: essa pessoa que... E eu não estou falando só do nosso anjo da guarda ou daqueles espíritos que cuidam dos clãs familiares. Estou falando de outros tantos. Dentro da casa espírita, espíritos vão e vêm, as equipes vão mudando e tudo mais, e a gente vai sendo alvo dessa simpatia. Como que vai sendo alvo? De novo, qual é o olhar que nós estamos tendo para nós e para as escolhas e para as coisas, as ações que estamos tendo no dia a dia? Essa simpatia, ela vai gerando para nós um campo espiritual favorável de quê? Do quê? Quando nós precisarmos de algo, essa espiritualidade estará lá. Em qualquer momento das nossas vidas, nos momentos de aflição, não é só o anjo da guarda que estará lá. Não. Espíritos que cruzam conosco. Então, as nossas companhias espirituais, elas estão diretamente ligadas com quem nós somos vibracionalmente falando. Então, vamos construir um campo gerador para nós intenso de energia positiva, energia amorosa. E se nós queremos ter energia boa, o nosso falar, que eu já vou falar daqui a pouquinho, precisa ser repensado. Qualquer pessoa, quando cultive a paz, olha que legal isso aqui é de André Luiz. Então, tudo está espalhado nos livros de André Luiz aqui também, e do Emmanuel, e falas do Chico e tudo mais. Essa aqui é do André Luiz. Eu achei muito legal isso aqui, gente. Já falo por quê. Qualquer pessoa, quando cultive a paz, pode retirar-se em paz do lugar onde se julgue em desarmonia ou desapreço. Aqui ele está nos André Luiz, porque o André Luiz, isso aqui que ele está falando, é da onde ele já está, que é na espiritualidade. É um trabalhador da espiritualidade, nós conhecemos. Quem não conhece, sugiro que leia as obras do André Luiz. Quer saber muito do plano espiritual e como é que é a relação de lá para cá, de lá daqui para lá, leia André Luiz, é maravilhoso. Ele já está com o olhar de quem está trabalhando muito na espiritualidade, dizendo para nós: gente, vocês não são obrigados a ficar num lugar onde tira a paz de vocês. Porque lembra porque a gente tem que ir raciocinando. A gente fica, quando nós estamos trabalhando o nosso autoconhecimento, tentando melhorar a nossa posição enquanto espírito na Terra, nós ficamos muito em dúvida às vezes se eu devo me afastar de alguém, se eu devo simplesmente não estar. Quer ver um lugar que a gente pode pensar isso? É na família e nos nossos círculos de amigos. Nós começamos a ficar preocupados, mas eu não estou mais contente, eu não estou mais feliz em estar nesse lugar, ou com estas conversas, ou com estas pessoas. Mas a doutrina diz que eu preciso ser caridoso, que eu preciso entender, que eu preciso compreender. Até vai ter uma fala aqui, 3 pontinhos. Eu me afastar fisicamente é uma coisa, eu me afastar do meu coração em relação àquelas pessoas é outra coisa. Então aqui está dizendo, não tá bom, pode se afastar. Se alguém não te dá valor, tenta nas relações estar ali com a pessoa, e a pessoa não tem nenhum apreço por nós. Então, claro, existem situações de expiação, mas ainda assim, conhecendo a doutrina, nós vamos ver se é uma expiação, se não é, até onde eu posso ir. Isso aqui é só conhecimento que vai dar, é só leitura, estudo que vai dar isso pra gente. Então, a gente saber o limite, mas através dessas vivências em grupo, aí, de estudo e palestra e tudo mais, a gente vai aprendendo isso.
E à medida que nós vamos refinando o nosso campo espiritual, nós vamos conseguindo sentir mais tranquilamente no coração que eu posso realmente me retirar daquele mundo. Eu não preciso estar lá. Agora, se eu sou solicitada para estar lá, para uma situação ou outra que eu possa ajudar, então eu vou. Faço o meu papel e de novo volto para o meu cantinho de paz. Embaixo da árvore, num banquinho, com esse marzão aí na frente. Vai que delícia. Isso é interno, né? Isso é muito gostoso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 9, diz: o amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Não importa quem, a mais reles, pedindo desculpas pela palavra, mas são palavras que nós usamos, a mais reles pessoa, não importa qual, ela é filho de Deus. E essa essência divina está em nós, não tem como nós fugirmos dela, não tem. E em dado momento essa chama vai nos chamar, vai arder dentro de nós. E vai arder no coração de qualquer filho de Deus, qualquer irmão nosso que exista neste planeta e em outros planetas. Não importa onde estiver o filho de Deus, essa essência divina faz parte. Então, quando nós vermos pessoas que às vezes a gente fala assim, aqui não tem mais jeito, meu Deus, isso aqui, essa pessoa aqui, nós vemos hoje e vai piorar. Preparemos o nosso coração, gente, para piores momentos que nossos olhos vão visualizar. E talvez algumas situações que a gente vai viver, né? Porque é um momento crucial da Terra aqui. Então a gente já está vendo movimentos aí muito sérios e que vai nos assustar. Mas está tudo certo. Quem tiver muito medo com esse caminho que nós vamos passar, aí, alguns de nós vai ter o privilégio de estar presente neste planeta para ver isso. É isso que a gente precisa tomar cuidado. Coisas que nós vamos ver que vai machucar, vai escandalizar cada um de nós, é a gente saber que está tudo certo, e que a gente está fazendo parte de um momento sagrado na Terra, que é esse movimentão agora, esse caldeirão fervendo para o planeta de regeneração. Quem não conseguir entender, fala assim, não, leia A Caminho da Luz. É um livro meio, né, bem didático assim, mas leia A Caminho da Luz e veja quanto que espiritualidade conduz o planeta. É maravilhoso. É maravilhoso. Então, muita coisa catástrofe que a gente vai ver está sob as mãos de uma espiritualidade ou sob o olhar de uma espiritualidade. Mas então nós não temos nada com isso? Temos. Temos responsabilidade, sim. Climática, temos, sim. Então, o amor é a essência divina de Deus. Outro pensamento que precisamos ter. Gente há que desencarna, imaginando que as portas do mundo espiritual irão lhes escancarar. Leia do engano. Chegando na espiritualidade, ninguém quer saber o que fomos, o que possuímos, que cargo ocupávamos no mundo. O que conta é a luz que cada um já tenha conseguido fazer brilhar em si mesmo. Então, qual é o maior tesouro do ser humano? Não está no campo material. Não está. Se temos uma situação financeira boa, agradeçamos. E pensemos o que temos feito com esse bem emprestado do nosso Pai Celestial. Agora, como lá que a gente vai, voltando lá no começo, como é que está a minha luz quando eu chegar nessa espiritualidade? É isso que importa. A gente vai chegar lá, sabe aquela lamparina? A maioria aqui não conhece, né? Aquela lamparinha, e é no meu tempo. Já vou me entregando, mas tudo bem. Aquela lamparina assim, que a gente acendia e ficava, dava pela cara, assim, né? Então, como é que nós queremos chegar?
naquele tempinho lá, com aquela lamparina, com aquela luzinha baixinha, ou a gente quer chegar assim com o holofote. Porque nós também chegamos com o holofote, sabiam? O holofote não é só o espírito super, mega, power superior. Não. Dentro das nossas condições de espíritos falíveis, porque aqui nessa terra só tem espírito, não. Temos a maioria espírito falível. Pensa nós chegar com um holofote, já é muita coisa para nós. E aonde é que está esse holofote? Me desculpa, um perdão. Não consigo dar um perdão, mas eu te respeito. Vou, caminho. Não perco a oportunidade do bem. Aquela conversarada toda que todos nós ouvimos nas palestras aqui quando se fala de caridade e de amor. É aquilo que a gente tem que trabalhar. É ter humildade para reconhecer o que é que eu não sou legal. Eu não preciso contar para as pessoas que eu não sou legal em determinada coisa, que eu finjo ser. Porque eu preciso viver na sociedade. Ou eu preciso que as pessoas me amem, então eu faço. Então eu faço. Então a gente precisa olhar para nós, para as nossas verdades, e eu trabalho isso. É até a gente sair dessa reencarnação e vindo ainda para mais 500 mil. Nós estaremos e precisamos fazer isso, porque o que conta é o brilho que nós vamos. Às vezes a mulherada, não é nada desse tempo, né? Porque a mulher moderna é do teflon, né? Mas ainda tem mulher que gosta de esfregar, né? Olha aquelas panelas e fala. Não, pode ver. Tinha uma cunhada que era assim. Vinha ela olhava as panelas dela e falava assim, meu Deus, como essas panelas brilham. Que bom. Agora vamos para frente do espelho. Nossa, como eu brilho. Haja sabão e bombril aqui, né? Agora, isso aqui é só para constar, que aqui ninguém tem esse problema aqui, né, do orgulho. Quando o orgulho chega ao extremo, todos temos orgulho, o que não é tão bom e o orgulho bom também. Mas quando ele chega ao extremo, tem-se um indício, olha, presta atenção nisso aqui, ó. Tem-se um indício de que é da próxima. Aqui não é para falar assim, eu avisei, sabia que Deus ia. Não é para falar isso, hein? Tem-se um indício de que é da próxima. Porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Se por vezes consentem que eles subam, sabe aquela pergunta assim, eu não sei como é que Deus pode deixar essa pessoa ter tanto dinheiro desse jeito, ter uma vida boa dessa, parece que não sofre, parece que Deus não vê. Se por vezes essa espiritualidade ou Deus concede que estes seres subam, é para lhes dar tempo à reflexão e a que se emendem sob os golpes que de quando em quando lhes desfere no orgulho para nos advertir. E a gente vê isso aqui muito na sociedade. Então aquele que está assumindo, porque primeiro, nós não temos lá no Evangelho que todos nós temos que passar pela prova da riqueza. Temos. Da pobreza extrema não, mas do menos também. Lembra lá os aprendizados? Não tem como não ter. Nós precisamos saber de tudo, gente. Para chegarmos a ser espírito superior, nós temos que passar por várias situações para a gente adquirir as sensações, as compreensões, as sensibilidades, as compreensões daquilo que acontece com cada coisa que movimenta o ser humano no mundo, e seja em qualquer mundo. Então nós temos que passar, esse aqui também vai. Aquele que é abastado na vida também vai passar pela experiência para que ele diga assim, porque lembra a essência divina? Onde estão escritas as leis de Deus? Fale alto. Onde está a consciência de Deus? Onde está escrita olha eu falando aqui. Onde que estão escritas as leis de Deus? Isso aí. Se está lá, está na deles também. E em algum momento a pessoa pode pensar assim, eu sou um mensageiro de Deus com esse dinheirama todo, eu posso fazer isso e aquilo. E não importa, a gente não está falando. Entende que essa questão de dinheiro ou de bens materiais
é para todos nós, na posição em que nós estamos. Sempre tem alguém abaixo financeiramente precisando. Então a gente não está falando dos super, mas sim de todos que têm a possibilidade de amparar e de ajudar. Então, essas pessoas, elas terão momentos em que a gente faz atendimento fraterno, que às vezes as pessoas estão desesperadas, porque alguma coisa está balançando o mundo material dela. É só acorda aí, senão, né? É só isso. Os espíritos amigos sempre mostram disposição de nos auxiliar, sempre. Mas é preciso que, pelo menos, minimamente, lhe ofereçamos uma base. Eles não podem fazer por nós as coisas. Nós temos que trabalhar para sermos simpáticos, vamos pensar, a eles, ou merecedores que sejam, para que precisamos ter o conhecimento. Como é que nós vamos pedir determinadas coisas para a espiritualidade se demanda um raciocínio, por exemplo? Demanda um conhecimento. Quem quer mudar de profissão ou quer galgar cargos dentro da empresa, tá. Quer ser um gerente, não faz faculdade. Quer ser um supervisor, não faz o segundo grau. Isso, né, segundo grau, mais ou menos, né, que hoje em dia precisa dos cursos técnicos, não faz. E daí quer que o seu gerente, que vê você ali ralando, traga você para coordenador, ou nós para coordenador, sendo que a gente não fez a nossa parte. É assim, só para a gente imaginar como é que funcionam as coisas. É necessário ter, é igual mediunidade, gente. Quando nós estamos no trabalho mediúnico e o médium recebe muito, para vocês entenderem, recebem o espírito, recebem as impressões, os pensamentos, das sensações desse espírito. E daí, vou pegar um superior, melhor para a gente melhor entendimento. Vem um amigo espiritual que quer passar uma mensagem. Aí nós não temos um vocabulário pobre, pobríssimo. Que mensagem que nós oferecemos recursos mentais ou de conhecimento e de sabedoria para que ele possa utilizar, porque ele precisa utilizar isso que nós temos para passar a mensagem, a não ser que não existe mais hoje, mas se tiver muito pouco, que é o médium inconsciente, hoje já nem precisa mais disso, ou existiu no passado, mas hoje não. Aí é uma coisa, mas que não é a maioria, como é que vai usar? O que ele vai usar em nós? Nós não oferecemos. Se nós não temos uma luzinha, né, pelo menos, como é que os amigos espirituais veem? Ou pelo menos não temos uma mínima conexão com uma espiritualidade, sabe? Eles têm que derrubar na nossa frente as coisas para que a gente, às vezes, precisa, que eu sou dessa, eu digo assim, Senhor, eu falo para Deus assim, faz eu sonhar. Aquele sonho que eu digo assim, aquele que você fala assim, parecia realidade. Nem fala comigo, quase. Aí eu falo assim, então faz eu tropeçar, desenho, eu não sei. Que são os meus recursos, os que eu tenho. E eu entendo que não são grandes coisas. Então eu digo assim, uso os meus. Aí o que a gente faz? Pelo menos naquela semana de socorro que a gente está pedindo, acalma, lê mais, não fica vendo esses noticiários, faz umas meditações, se prepara para oferecer os recursos para a espiritualidade. Manda muita coisa no dia a dia para nós, o marido está preocupado com o dinheiro, com a preocupação, por não ter, sei lá o quê. Alguns ficam na expectativa do socorro do alto, mas não querem nada com esforço e renovação. Eu sou filho de Deus, sou herdeiro desse Deus, tenho merecimento. Diferente do que nós aqui temos aí os nossos herdeiros e fazemos tudo o que eles querem. Filharada, principalmente, né? Espiritualidade, Deus não funciona assim. Querem que os espíritos se intrometam. Olha o que o Chico falou, querem que os espíritos se intrometam na sua vida e resolvam seus problemas. Ora, nem Jesus Cristo, quando veio à Terra, se propôs resolver o problema particular de alguém. Ele se limitou a nos ensinar o caminho que necessitamos palmilhar por nós mesmos. Nem precisa falar muito mais do que isso, né? Agora, dedicações incompreendidas são cursos de burilamento, de autoconhecimento, de trabalho interior íntimo,
em que podemos aprender a amar sem o culto do egoísmo, no qual sermos amados costuma ser a nossa preocupação. Eu te amo um tantão assim. Isso nem me parece muita coisa. Pronto, se a gente ouvir um negócio desse, para nós é a morte, né? Por quê? Porque a gente sempre quer retorno de tudo que a gente faz. Quando na verdade Jesus ensinou o quê? Primeiro, faça o bem sem olhar a quem. A quem? Não importa se é marido, se é esposa, se é filho, se é o vizinho, se é o mendigo, não importa, não importa. Né? Então a gente precisa ter cuidado aqui. Se nós formos aqueles que precisamos sentir, ver, no pegar, no ser, na palavra, não sei o que a gente é amado, vai se tratar. Vai para o psicólogo, vai para as terapias, vai. Porque nós precisamos nos libertar dessa aprovação do outro. 100% nós precisamos sair disso. Não pode... Olha, a gente precisa pelo menos sair dessa vida com que seja 1%, 1,5% menos do que a gente tem essa necessidade de ser amado. E é compreensível, não é algo assim, nossa, então eu sou uma pessoa que não é normal. Não, sabe, é não crescer demais a nossa autopunição, porque a gente faz isso. Não, eu preciso estar com as pessoas, porque é muito natural, mas eu não dependo dessas pessoas. E isso principalmente nos relacionamentos amorosos ou das famílias. Não vamos pegar os relacionamentos amorosos de mães com filhos. Pais já não fazem tanto, mas não que ele não tenha, o homem também tem essa necessidade de ser amado. Todos nós temos. A questão é, eu preciso ser. É diferente. Eu tenho que ser amado. É diferente. Isso é dependência. Que todos nós, eu me incluo, temos. Só que também tem como trabalhar isso. Porque nós temos que ser libertos para poder seguir os nossos caminhos. Isso é uma coisa para a gente pensar. Então, e quando vier uma dedicação incompreendida para nós que ainda estamos na luta, que a gente compreenda. A doutrina espírita traz aí como é que são as dinâmicas familiares. Quem não sabe, né, passa por isso, aprenda quais são as dinâmicas espirituais entre as famílias. E aí, quem sabe, consiga ter no seu coração um pouco mais de paz nesses momentos aqui. Assistência espiritual. Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma. Cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Então, Deus atua... como é que Deus atua no mundo? De um para com o outro, materialmente falando principalmente. Agora também de alma para alma. Agora eu preciso estar espiritualizado para eu agir de forma adequada com os meus irmãos que precisam desse meu compartilhamento. Então, eu não posso falar coisas que eu não sei ou que eu acho, não. E nem aquilo, às vezes as pessoas falam assim, você fala, mas não faz. A gente mesmo já vai dizendo, olha, eu encontro dificuldade nisso, mas eu sei que a gente precisa chegar nisso. Quem sabe você consiga chegar mais rápido do que eu. Esse é o ensinamento do Cristo. Então, da doutrina, enfim, como quiser. A única fórmula clara e segura de vencer no teste contra as influências inferiores será sempre o que for, com quem for, e seja onde for, esquecer o mal e fazer o bem. Às vezes a gente pergunta assim, né? Algumas pessoas se perguntam, mas como que eu me mantenho longe de uma influência negativa? É aqui, ó. É aqui e aqui. Que nós vamos nos manter longe de influências.
Não estamos falando de comprometimentos espirituais severos ou sérios, que é outra coisa. Mas todos nós, sem esses, crianças inclusive. Mas a criança a gente pode trazer muito por vivências passadas, mas quando nós estamos adultos, nós temos pensamentos de egoísmo, de raiva, de impaciência, de maledicência, de querer mal aos outros, nós temos esses pensamentos. Se vocês me falarem que não, vou me embora, porque eu estou no meio errado, porque eu só estou no meio do espírito superior. Não, todos nós temos. Natural, normal, nós estamos aprendendo a como não ser assim. E aí, assim, a gente tá a gente, não sei vocês, mas a gente ora de manhã, fala assim, Senhor, dá-me paz, que eu me enxergue, que eu não entre em conflito, maledicência, não sei o quê. Isso 7 horas da manhã. Deu 10, já foi tudo para hoje. Aí a gente fala, Senhor, meu Deus, me perdoe, mas vamos continuar. Essa que a gente faz. Só que isso não pode ser desculpa. Tem que ser só alerta. Então vem uma pessoa e faz algo que nos machuca. Ou quando nós amamos ou auxiliamos uma pessoa muito tempo, ou alguém que a gente sentiu no coração de ajudar, e essa pessoa nos dá um retorno negativo daquilo que a gente fez. Isso acontece muito. Quais são os pensamentos que a gente tem? Normalmente não são tão bons. E aí aquilo fica, ruminando, e ainda vai pondo Deus no meio, que Deus vai cobrar, que não sei o que, não sei o que. Né? Quando nós fazemos isso, nós vamos criando um campo de energia nosso tão negativo, ou quando nós não aceitamos um fato da vida. Não aceitamos e nos embrenhamos pelo caminho da depressão. Sem generalizar aqui também, porque existem muitos motivos para depressão. Mas, normalmente a depressão é muito, a gente se desconecta muito da nossa espiritualidade, né? Enfim, isso vai ter uma outro momento. Então, que a gente não se embrenhe nesse mundo, porque o que acontece? Esse campo vibratório, lembra da palestra que a gente fez sobre pensamento e vontade? Essas ondas são ondas inertes, elas vão caminhar e vão formando a nossa aura. E essas energias negativas vão encontrando outras iguais e vêm retornando para nós. Aquela coisa que ela fala assim, tudo que vai, volta, viu? A gente não fala assim, às vezes, para as pessoas, vai e volta mesmo. Tudo que eu criar, que nós criarmos, vai vir para nós, de bom ou de ruim. Não tem escapatória disso, é da lei física, tudo que vai e volta. Então, o que eu estou fazendo? O que eu estou atraindo? Então, cada vez que a gente ficar assim, mal, a gente precisa lembrar disso, que eu preciso sair daquele meio espiritual, energético que eu criei. E se a gente sabe que às vezes acontecem umas brigas no meio da vida aí, e as pessoas mandam para nós e a gente sente isso. Melhor coisa, trabalha no bem, faz oração e vai para a vida feliz. Não se conecta, vai dar uma balançadinha, mas não acontece o pior. Então aqui, se nós queremos ficar numa energia melhor, a gente precisa ter atenção com isso daqui. Porque senão nós vamos ficar sofrendo e sempre perguntando, mas por quê? Né? Às vezes assim, mas eu oro. Tá, eu oro. Daí a gente ora assim, Senhor, eu aqui estou agindo conforme os teus ensinamentos, e a pessoa fez isso para mim, eu sei que a tua justiça não falha. Pronto, acabou. Pressa, não precisa nem continuar. O anjo da guarda, os espíritos superiores que estiver acompanhando, vão embora. Fala assim, não vamos ouvir para a gente não se comprometer. Não é assim que a gente ora? É, bem assim. Né? E olha aqui, aceita os agressores por irmãos e enfermos. E vamos nos colocar como irmãos de alguém.
Aceita os agressores por irmãos enfermos, necessitados de tratamento espiritual no pronto-socorro da onda e da oração. Não é do blá blá blá, da gritaceira, do briga, do vão lá, vai ouvir agora umas boas, vai ver, porque eu tiro tudo. É assim que a gente age. Recolher-se ao quarto íntimo, que é isso que Jesus falou, recolha-se ao seu quarto aqui, não é falar físico. Porque no físico a gente se fecha e nem está no campo material. Aqui vai para o seu quarto espiritual. O espiritual está com Deus, com Jesus, amigos espirituais. E ora. É diferente da gente dizer assim, Senhor, dai luz a esse nosso irmão. Que ele consiga já encontrar o teu olhar sobre ele. E me perdoe se eu ainda fico melindrado com isso. E me ajude a seguir no caminho que é para que um dia eu possa compreender, ou que eu possa cada dia mais compreender esse tipo de situação que acontece. É diferente. A simpatia do mundo espiritual conosco vai melhorando. E aí, energeticamente, quando nós fazemos essa oração, qual é a energia que nós encaminhamos lá? A boa. Estamos contribuindo com o anjo da guarda dessa pessoa que está ali tentando ajudá-lo e não consegue. Tudo isso precisa de conhecimento para tudo isso. Como é que funcionam essas leis e energeticamente como é que as coisas funcionam. Esse mundo energético que nós estamos mergulhados, como é que funciona isso aí? No Evangelho de Chico, uma fala dele. Emmanuel sempre me ensinou assim. Olha a lição. Chico, se as críticas dirigidas a você são verdadeiras, não reclame. Se não são, nem ligue para elas. Que é uma sabedoria. Mas agora, para a gente ficar em paz com isso aqui, demora. Mas olha só a incongruência. Vamos pegar nós que estamos dentro da doutrina espírita. Não estamos falando daqueles que estão fora da doutrina, que nem divisam nada ainda, que estão nos nossos relacionamentos à parte. Esse não dá para exigir muito, cada um no seu tempo. O que a gente vem fazer aqui dentro da casa espírita? Aprender que somos espíritos em evolução e que precisamos do autoburilamento, autoconhecimento, a nossa reforma íntima, aquelas coisas todas que vocês já sabem. Então, por que é que a gente usa a palavra crítica? Vamos mudar a palavra. Chico, se quando chegar algo que não te faça bem, que você sinta no teu coração que aquilo não condiz com o que você acha que é, né? Diferente de crítica quando a gente pensa. Então é começar a pensar com a cabeça de espírita. Não com a cabeça de antes que nós tínhamos. O Espiritismo diz, se uma pessoa vem e fala alguma coisa para mim e eu reconheço que é verdade, não precisa nem chegar para ele e falar assim, muito obrigado, porque às vezes para algumas pessoas é muito, né? Mas a gente precisa chegar no ponto de falar assim, muito obrigado porque você falou isso para mim. A pessoa vai falar assim, meu Deus, ela vai ficar até com vergonha de ter falado pra gente, mas não é essa a ideia. Muito obrigada por você ter falado isso pra mim, eu não tinha percebido. Olha que libertador que é. Porque a gente não está aqui para aprender. Deus não usa o homem para ajudar o homem. Neste caso, a alma para ajudar a alma. Então, por que a gente fica melindrado? Que é melindre. O nome disso é melindre. Então, vamos aprender o que é melindre para dizer assim, opa, tem que sair dessa zona do melindre. Não é bom, se alguém me falar que é bom escutar crítica, neste caso, vamos usar a palavra, vou bater palma, porque não é, né? Não é. Mas a gente tem que agradecer. E agora não é verdade. Se não é verdade, por que eu me ofendo? Por que a gente se ofende? Vamos parar para pensar? Quem sou eu agora nessa situação para me ofender? Quando eu falo assim, quem sou eu, não é aquela frase que nós falamos, né? Quem você acha que eu sou? Não, estou falando isso. Quem sou eu? Espírito. Quem sou eu? Que espírito sou? Que espírito que eu sou para não aceitar
desse jeito aí. Ou que espírito que eu sou, que eu não ligo. Já superei isso. Não preciso disso. Não preciso que as pessoas abonem, validem o que eu falo. Claro, temos uma amiga, muito amiga, né? Um amigo, um pai, uma mãe, que falar a verdade para nós, a gente perguntar. Como que você acha que eu sou? Como é que eu estou indo? Nós temos que fazer isso, porque senão a gente desencarna sem saber direito. Até nessa busca de ser melhor a cada dia, a gente precisa, ou a gente para se autoavaliar, com críticas para nós mesmos, ou a gente pede para alguém. Me diga, o que você acha? Estou tentando, mas não sei se estou conseguindo, tal. Efetivamente, podemos afirmar que Deus está sempre ao nosso lado, mas pelas respostas de Deus nos campos da vida, ser-nos-á possível medir sempre as dimensões. Qual que é a importância que damos a Deus, qual que é a intencionalidade que nos leva a Deus, da nossa permanência com Ele. Como é que está isso? Em todos os campos da vida, como que eu busco Deus? O que Deus é para mim? Alguém que me socorre nas minhas necessidades, quando eu preciso. Eu tenho muita fé em Deus porque Ele me socorre quando eu preciso. E quando eu não preciso, aí eu estou servindo a Deus? Fala a passada nossa aqui agora. Eu estou? Tenho que pensar. Se você puder ainda hoje, procure esquecer, mas esquecer mesmo, tudo o que ele faça motivo de tristeza ou aborrecimento. Lição difícil. Mas aqui é aquela lição do... Claro, que precisa de estudo, tá? É que é a lição do Evangelho de amar os seus inimigos. Mas aqui requer um estudo um pouco mais aprofundado para a gente esmiuçar isso aqui. Mas, se a gente puder esquecer, a gente não está falando assim de ir lá e perdoar. A gente pode falar aqui de mim para comigo mesmo e com a espiritualidade. Senhor, perdoar eu não consigo ainda. Mas me ajude a ter o sentimento de respeito pelo ser que a pessoa é. É diferente. Então, entendem como é que essas conversas com Deus têm que acontecer? E isso a gente só consegue parando para pensar e para sentir espiritualidade, porque nós estamos num mundo tão louco, que se o anjo da guarda chegar a falar conosco, nós não escutamos, a gente não percebe nem a presença. Porque, ó, redes sociais, gente, vamos tomar muito cuidado, porque ela está tomando muito tempo da nossa vida, muito, mas muito mesmo. E daí está se desconectando a gente da nossa espiritualidade. Não é nem da espiritualidade superior, da nossa. Aí estamos tão fortemente ligados nesse mundo moderno que daí na hora do conflito, que vai chegar, não tem como não chegar conflito e situações desafiadoras, não tem como, vai chegar de um jeito ou de outro, porque nós precisamos nos desenvolver a nossa inteligência, a nossa sapiência, não tem como não. Mas se nesse momento eu não tiver conexão comigo, como é que eu vou saber o que eles estão mandando, o que eu faço, para onde eu vou? Então o que a gente vê hoje? As pessoas muito perdidas, porque daí na hora que ela precisa, não tem esse lugar para pensar, para se reconhecer, para ver aquilo que não é tão, que não consegue ainda dar conta, uma fé, por exemplo. Sabe? Então a fé fica muito na subliminar, não subliminar, fica muito na superfície. E aí a gente precisa de uma fé mais profunda, mas daí as redes sociais, família, trabalho, trânsito, sufoca tudo isso. E a gente não para, então precisamos disso aqui. Então se der, vamos fazer isso hoje. Remover essa tristeza de dentro de nós, mas só vamos conseguir remover a tristeza ou o aborrecimento fazendo as pazes com esta situação. Como que você faz as pazes? Compreendendo o outro, a situação do outro, o momento do outro, ou lição para mim, eu não sei. Sempre recebi os elogios como sentidos dos amigos,
para que eu venha a ser o que tenho consciência de que ainda não sou. Então, olha a outra lição. Não vamos ficar assim, nossa, maravilhado porque estamos recebendo muito elogio. Ótimo, que bom. Agora eu vou parar e vou ver, vou pensar, vou avaliar. Realmente faz sentido esse elogio? Eu realmente estou assim? Quem já está no caminho vai dizer assim, ainda não. A pessoa que me vê assim, eu não acredito que eu sou assim. Aí o que a gente faz? Primeiro, vai acreditar, confiar, porque afinal de contas está trabalhando em si mesmo. E vai buscar pessoas que a gente confie, que vai dizer na nossa cara, vai dizer assim, mais ou menos. Não sei, continue que tá indo. Não é pra pessoa falar assim, é porque tá mais ou menos. Né? Vai, e essa pessoa vai dizer. Se são pessoas que a gente confia, que não é aquela que fica babando o ovo nos outros, se ela falar, acredita, porque a gente tem muita dificuldade de aceitar elogio, muito. Mas tem elogios que faz parte da convivência supérflua, de amizade, do dia a dia, do trabalho. Então vem a gente, porque o mundo, às vezes que a gente vive, não está acostumado, por exemplo, em gentilezas. E a gente faz uma gentileza. Pronto. Só uma gentileza que deveria ser uma obrigação de todos nós, né? Pelo mínimo, a gentileza com o outro. Fala assim, nossa. E a gente já se agarra naquilo e fala assim, eu tô assim, inspirando o espírito superior. Como a Elisiane diria, já espírito de... Não, que ela fala que é espírito de luz. Não, ela tem um planeta que ela gosta lá também. Júpiter. Elisiane. Nossa trabalhadora aqui. E a gente já acha que é isso. Não. Mas a gente reconheça. Mas também diga assim, ainda não sou. E isso está certo de pensar assim. Porque é assim, o mínimo que a gente conseguiu ser. Mas precisa ser desse tamanho. Desse. Aí então precisa muito. Se aspiras a convencer os que te rodeiam quanto à verdade, não ouvides, não esqueças que acima de todos os fenômenos passageiros e discutíveis, o único argumento edificante de que dispões é o de tua própria conduta no líquido da própria vida. Não tem como a gente falar certas coisas para as pessoas se a gente não faz. Não tem sentido isso. É como cair, é letra morta. Quando a gente fala e não faz, a gente só cobra, é letra morta. Eu aprendi isso, tá? Mas aí quando a gente fala, cai no nada. Agora, quando a gente fala e procura fazer, pelo menos, isso, e aí a gente chega com propriedade para falar para alguém, olha, esse não é o caminho, tal, a pessoa vai dizer assim, vai ouvir, porque a gente tenta, pelo menos, ser daquele jeito, da melhor maneira que a gente pode. Agora, quando não faz, e daí chega e vai dar a lição de moral para os outros, entende que fica sem sentido isso? Daí por isso que muita coisa que as pessoas, que a gente fala para as pessoas, familiares, principalmente o familiar, fala, nem presta atenção. Colega de trabalho, amigo, não escuta. Porque nós não temos a vivência, a gente não tem argumento. É isso. Todo espírita não deve nunca esquecer que por onde passa, aonde vai e ali onde frequenta, está sendo observado e estudado. Por isso devemos ter bem presente este conselho: prudência no pensar, prudência no falar, prudência no agir. Então, olha a nossa responsabilidade enquanto espírita. O que é o espírita? Aquele que vem para as palestras e sai e vai tentar praticar, vai tentar vivenciar, vai se conhecer, vai se melhorar. Agora passam 20 anos espírita, às vezes trabalhador da casa espírita, e pouco fez, pouco mudou, pouco melhorou. Isso denigra a imagem, a imagem da doutrina. Nossa, mas a doutrina ensina mais as pessoas, ó, espírita, não fala pra vocês, ó. Só fala, não fazem nada. Aí agora a gente chega e fala assim, qual que é a sua religião?
Primeiro que não é mais, mas enfim, né? A pessoa pergunta, qual é a sua religião? Eu falo assim, eu sou espírita. Ainda enche a boca para falar, né? Eu sou espírita. Nessa hora a gente deve dizer assim, será que eu sou mesmo? Porque ser espírita é tentar, pelo menos, praticar aquilo que a doutrina fala. E principalmente aqui, ó, ter pensamento do espírito. O pensamento do espírita precisa ser, primeiro, generoso consigo mesmo, amoroso consigo mesmo, precisa ter pensamentos, mais clareza no pensar, mais clareza no falar, cuidado com o que fala, por mais que vá falar uma verdade, mas não é para maquiar a verdade, mas escolhe as palavras que vai falar. Nesse mundo do WhatsApp, as pessoas recebem mensagens que a gente às vezes precisa ler para o amigo e falar assim, não está querendo dizer isso para você. Porque a gente não toma cuidado. As palavras. Hoje em dia a comunicação, gente, está muito séria. Está muito precária a nossa comunicação. Você recebe uma mensagem que não tem ponto, que não tem vírgula. Aí o que acontece? Eu leio a mensagem e interpreto. Nosso cérebro, segundos ele leva para interpretar. Não, a gente acha que eu interpreto, o cérebro interpreta em segundos. Vai conhecer um pouco como é que o cérebro funciona. É absurdamente lindo até de ver. Aí você fala, é isso que a pessoa falou. E aí a gente faz. Daí a pessoa fala, eu vejo isso muito na minha empresa. A gente trabalha na RH, daí chega lá, porque olha aqui. Fala assim, dá o celular aqui. Aí a gente vai e fala assim, não. Aí nós vamos pulando as vírgulas. Fala assim, mas eu não entendi assim. Então é cuidar, gente, cuidar. Né? Acabou, né, Arthur? Acabou. Então, eu vou só programar uma mensagem, uma para vocês. Você viu como eu tinha mais coisa, né? Mas vamos lá. Jesus, estendendo a mão, olha que lindo esse Jesus, né? Caminho, e ele vem, ele pega o cajado, como quem diz, o caminho vai ser longo, minha filha. Vai ser longo, minha filha. Mas vem comigo. Bora lá com Jesus. Vamos para a prece? Mestre Jesus, a nós que aqui estamos e tantos irmãos que estão nos diversos tempos religiosos, aceitaram sim o teu convite de seguir-te, mas o caminho não se torna fácil. E entendemos, Senhor, que este é o caminho que devemos fazer. Mas não nos abandone a nenhum de nós, Senhor. Que possamos ter a clareza em nosso espírito daquilo que devemos fazer no nosso dia a dia. Dai-nos, Senhor, a sabedoria das palavras para ter a melhor convivência com todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos. E mais do que tudo, Senhor, fortalece em nós o sentimento do silêncio. Silêncio para conosco mesmos, silêncio para com o outro. E silêncio, Senhor, para observar a Tua natureza e a Tua grandeza. Pois que só assim seremos capazes de sentir a nossa natureza divina. O quanto, Senhor, somos grandiosos. O quanto realmente somos luz, como Jesus Mestre falou. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia plantar a semente do amor, a semente do bem, para que sejamos assim, candidatos à tua seara, de levar o teu ensinamento, primeiro para nós, para aqueles com quais nós convivemos e para todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Que a tua paz reine hoje entre nós, que assim seja. Então a gente vai para o passe, né? Aqueles que não necessitarem do passe,